Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. E pessoal, se inscreve mesmo, é muito importante vocês deixarem as suas inscrições, deixar o like no vídeo, não custa nada e ajuda muito o seu criador de conteúdo favorito. E eu falo isso não só no meu canal, tá? Todo criador de conteúdo que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o like porque ajuda muito. Hoje em dia é muito difícil se manter nas plataformas digitais e o seu like, ó, ajuda demais. A gente já vai começar o caso de hoje, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Eu sei que assim como eu, você adora um bom mistério e sério, gente. Eu descobri um jogo que é assim, a nossa cara. June's Journey se passa no glamour dos anos de 1920 e a protagonista dessa aventura é a June. A irmã da June foi assassinada e ela precisa da nossa ajuda para resolver esse crime. É um jogo muito legal, os seus gráficos são bem coloridos e a primícia da história é muito boa. O jogo se baseia em encontrar alguns itens em cenários cuidadosamente elaborados para fazer com que a gente se sinta um investigador profissional. O que eu mais achei legal é que se eu estiver com muita dificuldade em encontrar algum item, eu posso contar com a ajuda da lanterna. É sério, eu passo horas jogando June's Journey, acabou sendo meu passatempo favorito e o melhor de tudo isso é que o jogo está disponível gratuitamente tanto para Android quanto para iOS. Então corre para sua loja de aplicativos e baixa já esse jogo super envolvente. Ah, é claro que eu consegui um bônus aqui para vocês também, né, gente? Então clicando no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, você ganha 4.500 moedas dentro do jogo, o que equivale a uma recarga de R$100. É ou não é demais, pessoal? Mas corre, viu? Porque esse presente está válido apenas até o dia 21 de abril de 2023. Mas agora vamos ao que interessa e bora pro caso de hoje. Jodie Jones foi uma jovem nascida no ano de 1989 em East House, que é um assentamento em Midlothian, na Escócia. A Jodie era a filha mais nova do casal James e Judy Jones, e tinha uma irmã e um irmão mais velho. A família da garota era bastante humilde, mas muito amorosa. Seus pais trabalhavam para o correio escocês, e embora não tivessem boas condições financeiras, eles faziam de tudo para proporcionar uma vida confortável aos seus filhos, dentro das possibilidades, é claro, né? Quem conheceu a Jodie pessoalmente testemunhou que ela era uma criança brilhante, muito sensata e que não abria mão de seus sonhos. Ela era bastante determinada em tudo que se propunha a fazer e desde muito cedo exibia um talento incrível para a pintura e também se destacava bastante na poesia. Foi relatado também que ela se dava muito bem com a sua irmã mais velha, chamada Janine. Essa história tinha tudo para seguir alegre, mas infelizmente quando a Jodie estava para completar 10 anos de idade, no ano de 1998, o seu pai, o James, tirou a sua própria vida em um momento de forte depressão e incontrolável desespero. Como já é de se esperar, o triste episódio trouxe grande sofrimento à família e por fim a mãe das crianças abandonou o trabalho para cuidar dos seus 3 filhos. O impacto desse acontecimento foi tão grande que a Janine, a irmã mais velha da Jodie, teve que se mudar por um tempo para a cidade de Mansfield. Ela foi morar com a sua avó por um tempo porque não conseguia mais viver debaixo do mesmo teto, porque tudo a fazia se lembrar do seu querido pai. Foi um grande trauma para todos e depois de um tempo, quando conseguiu finalmente processar tudo aquilo, a Janine finalmente voltou para sua casa a fim de ajudar sua mãe a cuidar dos seus irmãos mais novos. Logo que entrou na adolescência, assim como acontece com a grande maioria dos jovens por todo o mundo, a Jodie entrou numa espécie de tratado de rebeldia.
ela passou a não respeitar mais a sua mãe, tudo ela retrucava e frequentemente mudava sua aparência quando cortava seus cabelos ou pintava de diversas cores e despertou interesse por bandas que tocavam músicas de gosto bastante duvidoso. E eu não vou julgar ela porque na minha adolescência eu tive o cabelo verde, azul, roxo, eu gostava assim de umas músicas que hoje eu não gosto mais, né, porque a gente cresce e os nossos gostos mudam. Então eu não vou julgar a Jodie por isso, porque eu passei exatamente pela mesma coisa. Mas assim, antes mesmo de completar os seus 15 anos de idade, a Jodie já tinha experimentado álcool e também já tinha fumado um negocinho diferente ali, que deixa as pessoas alegres além do comum. E foi mais ou menos nesse período, pessoal, que ela conheceu um rapaz chamado Luke. E dali pra frente foi só ladeira abaixo. No início, ela manteve segredo absoluto sobre esse seu novo relacionamento, afinal de contas, ela sabia que a sua família não aprovaria aquele namoro assim de maneira alguma, mas depois de um tempo, ela acabou falando sobre o seu novo amor com a sua irmã mais velha, a Janine. As duas mantiveram tudo em segredo, mas a preocupação da irmã foi crescendo conforme ela observava que o tal do Luke não era flor que se cheira, sabe? Foi então que a Janine decidiu abrir o jogo e contar para sua mãe sobre o namoro escondido da sua irmãzinha mais nova. Todos mantiveram a calma e por fim, em maio de 2003, o Mitchell foi oficialmente apresentado à família de sua namorada. Todos rapidamente perceberam que o rapaz não era uma boa influência, na verdade ele despertava o que havia de pior na Jodie e ao invés de incentivá-la a deixar o uso de entorpecentes e álcool, ele fazia justamente ao contrário, acompanhando a namorada nessa jornada e providenciando tudo o que eles precisavam para ficar mais alegres, sabe? Vocês estão entendendo, né? Bom, a mãe da Jodie chegou a proibi-la de se encontrar com o Luke, mas no final das contas a gente sabe que esse tipo de proibição não dá muito certo, né? Isso porque os pais não conseguem ficar 24 horas por dia ao lado dos filhos. Então, vez ou outra, a Jodie dava uma escapadinha para se encontrar com o grande amor da sua vida. E eu digo grande amor da sua vida, gente, porque a jovem estava completamente apaixonada e passou a viver em função do namorado e fazia tudo o que ele pedia. A verdade é que ela tinha uma carência, uma necessidade de afeto e ele se aproveitou dessa oportunidade para preencher esse vazio, fazendo da pobre Jodie quase que uma súdita em troca de um suposto amor verdadeiro. A fim de driblar a proibição de sua família, o casal passou a se encontrar através de um trecho de uma floresta, que é conhecido como Runsdyke Path. Algum tempo mais tarde, sua mãe ficou sabendo que a Jodie encontrava o seu namoradinho escondido e acabou desistindo das proibições. Mas antes de continuarmos com o caso, pessoal, a gente precisa falar um pouco mais sobre o grande amor da Jodie. Luke Mitchell nasceu no dia 24 de julho de 1988, ou seja, ele era apenas quase um ano mais velho que a garota. Ele tinha um irmão mais velho e seus pais se separaram quando ele tinha apenas 11 anos de idade. O divórcio não foi muito complicado e por fim ele foi criado por sua mãe, uma mulher chamada Corinne. A verdade, gente, é que diferentemente da Jodie, a família do Luke tinha uma vida bastante confortável e muito próxima ali do luxo, tá? A sua mãe o criou nos arredores de New Battle e logo que ele completou seus 14 anos de idade, ele ganhou um cavalo e também uma moto para andar por aí. Assim que ele ingressou no ensino médio, o Luke foi transferido para o St. Davis R.C. High School, em Dalkeith. No final das contas, até que ele era um bom aluno sim, viu gente? Seus professores tinham elogios a fazer, o único detalhe eram os acessos de raiva que ele demonstrava de vez em quando. E um professor de literatura certa vez chamou os pais do garoto no colégio para falar sobre uma redação que o jovem tinha escrito. E o conteúdo do material era bastante violento e realmente assim preocupante. Não se sabe ao certo em que momento de sua vida o Luke Mitchell teve acesso ao álcool e às drogas, mas o que se sabe é que ele estava no ano letivo acima do da Jodie, e ele e ela se juntaram a vários outros alunos
para fumar essas coisas erradas nas próprias dependências da escola. O Luke rapidamente percebeu o quanto a Jodie estava frágil e vulnerável e acabou se declarando para a jovem após alguns encontros. Seus colegas disseram mais tarde que o Luke não estava sendo verdadeiro, porque já tinha se declarado para outra garota alguns dias antes. Ou seja, ele realmente estava testando a fragilidade da Jodie. E no final das contas, deu realmente em namoro e os dois começaram um relacionamento em fevereiro do ano de 2003. Nessa altura, a Jodie tinha acabado de completar 14 anos e o Luke tinha 14 e iria completar 15 anos de idade nos próximos meses. A Jodie confidenciou à sua irmã mais velha que o Luke era o príncipe encantado sobre quem ela sempre sonhou, e não demorou muito para ela se entregar totalmente ao rapaz. Ele inclusive insistia que eles nunca formalizariam o seu amor enquanto não tivessem o primeiro contato íntimo. E foi assim que a jovem teve a sua primeira relação. Além do depoimento da Janine, muito tempo mais tarde, os policiais encontraram também o diário da Jodie, no qual ela registrou todos os detalhes dessa paixão avassaladora. Bom, mas como o meu canal é sobre casos criminais e não romance adolescente, eu preciso dizer que algo muito estranho aconteceu alguns meses depois. Então agora nós vamos nos transportar para o dia 30 de junho de 2003. A Jodie estava com 14 anos de idade e era o final da tarde, por volta das 5 da tarde, quando ela anunciou aos seus familiares que tinha marcado um encontro com o seu namoradinho no mesmo local de sempre. Acontece que a Jodie Jones nunca mais voltou com vida para casa. Uma grande busca se iniciou assim que ela parou de responder as mensagens da sua irmã e não voltou para casa no horário combinado. Algumas horas depois, a polícia noticiou que tinha encontrado o corpo da jovem, no mesmo local onde ela costumava encontrar o seu namoradinho. Na verdade, gente, assim que soube que a Jodie estava desaparecida, o Luke se juntou às pessoas que estavam procurando por ela e contou com o apoio do seu cachorrinho para farejar o paradeiro da jovem. De acordo com os documentos oficiais das autoridades responsáveis por esse caso, foi o Luke com o seu cachorrinho que localizaram o corpo já sem vida da vítima, por volta das 10h36 da noite. O corpo da Jodie foi localizado em uma área de vegetação, bem atrás de um muro, ao longo do tal caminho do Roansdyke Path. Sua vida foi tirada com uma faca grande e bem afiada. De acordo com os documentos do médico legista, a adolescente sofreu várias facadas e cortes em seu pescoço e no tronco. Ela foi encontrada sem suas roupas, amarrada com as mãos para trás, e também tinha um profundo ferimento defensivo em seu braço, o que deixava claro que ela foi pega de surpresa e, através de um reflexo natural, ela tentou se defender do ataque. Ao analisar o perímetro, os investigadores do caso encontraram as iniciais L, M e JJ esculpidas em uma árvore. Isso é bastante estranho porque LM poderia significar Luke Mitchell e JJ poderia facilmente ser as iniciais da Jodie Jones. Esse caso assim chocou toda a região e a família da vítima afirmou publicamente que o Luke não era bem-vindo ao funeral. Por falar no Luke, gente, inicialmente ele foi questionado como testemunha. As investigações prosseguiram, mas foi impossível segurar o fervor da família e também o ódio dos moradores locais. 2 meses após o assassinato da Jodie, a coordenação do colégio tentou em vão transferir o Luke para outro colégio em outra cidade, porque todos na região estavam alvoroçados com esse caso e faziam acusações e ataques ao rapaz. O Luke se defendia de todos os ataques e não aceitou sua transferência para outra instituição de ensino. Ele ergueu a cabeça e se defendeu dizendo que era inocente e que pessoas inocentes não correm, e muito menos se escondem. Mas como já é de se esperar, em pouco tempo o rapaz se tornou o principal suspeito do crime e toda a investigação se voltou para o Luke. E a coisa ficou bem feia pro lado dele, viu, gente? No dia 14 de abril de 2004, 10 meses após o crime e depois de uma investigação bastante conturbada, Luke Mitchell, de 16 anos de idade, foi preso, acusado do assassinato de Jodie Jones, que tinha 14 anos no momento de sua morte.
Além da acusação de assassinato, os investigadores tinham coletado diversas provas e o acusaram também de porte de faca em locais públicos, como a escola onde ele estudava, por exemplo, e também de fornecimento de entorpecentes a menores de idade. Todas essas acusações juntas davam à acusação a prerrogativa de que o acusado fosse julgado como um adulto no tribunal da corte. Mas as coisas estavam longe de ser calmas e uma grande batalha jurídica se iniciou, contando com debates dos maiores advogados criminalistas de todo o Reino Unido. Primeiramente, a promotoria foi ferozmente criticada porque interrogou o suspeito sem a presença de seu advogado. Isso claramente infringe os direitos humanos de qualquer cidadão. Os policiais conseguiram uma ordem de busca na casa do acusado, e lá eles encontraram uma cópia de The Golden Age of Grotesque, de Marilyn Manson, que foi adquirida 2 dias após a morte da Jodie. Os promotores utilizaram essa evidência, alegando que num trecho do filme foi retratado o corpo mutilado da Dália Negra e que a morte da Jodie foi inspirada neste acontecimento. A forma como a Jodie foi morta foi comparada à tal Dália Negra e as imagens foram utilizadas como evidências pela promotoria. O caso Jodie Jones foi transferido para a Corte de Justiça Criminal de Edimburgo, capital da Escócia. O Luke se declarou inocente de todas as acusações, mas por orientação de seus advogados de defesa, ele preferiu não testemunhar. Seus advogados apresentaram também um álibi. O rapaz estava em casa fazendo janta para sua família no mesmo horário em que a jovem foi atacada. A defesa também zombou da promotoria em relação às iniciais dos dois que foram gravadas em uma árvore. De acordo com os advogados, somente um bocó escreveria as iniciais de seu próprio nome em uma cena de crime. E isso só mostrava que outra pessoa que conhecia o casal foi o responsável pelo ataque que estava incriminando seu cliente. Mas essa briga, tava só começando, viu? A promotoria apresentou uma testemunha no julgamento que afirmou ter visto 2 pessoas que se pareciam muito com o Luke e sua namorada Jodie, caminhando juntos por volta das 5 para 5 da tarde. A defesa rapidamente rebateu essa informação, alegando que o horário era muito apertado, já que a família disse no boletim de ocorrência que a jovem tinha saído de casa por volta das 5 da tarde. Então seria muito estranho ela ter sido vista nesse horário na companhia de seu namorado. Os promotores explicaram ao júri que o Luke encontrou rapidamente o corpo da vítima porque já sabia com antecedência onde ela estava. A defesa, por outro lado, apresentou evidências de que o cachorro do Luke fazia parte de um programa de treinamento de faro para cães, e que quem encontrou o corpo, na verdade, foi o cachorro e não o Luke. 2 outras testemunhas afirmaram terem visto o Luke nas proximidades do local do crime cerca de 1 hora após o ataque. A defesa apresentou um ticket de mercado que comprovava uma compra em uma rede de conveniência cerca de 1h30 após o ataque, e que este local era longe do local do crime. Bom, o que veio a seguir foi desesperador para a defesa. A promotoria convocou o irmão do Luke para o banco de testemunhas. Ele alegou que naquele dia e horário ele estava em sua casa, assistindo vídeos adultos e se divertindo sozinho. Ele alegou que só fazia esse tipo de coisa quando não tinha ninguém em sua casa e que com certeza não havia ninguém na cozinha cozinhando no dia em que a Jodie perdeu a sua vida. Essa declaração caiu assim como uma bomba no colo da defesa, porque eles nunca imaginariam que o próprio irmão do Luke seria a pessoa responsável por desmantelar completamente o seu álibi. A promotoria também explicou que acreditava que o Luke tinha ficado fascinado com o caso da Dália Negra e apresentaram evidências de que uma bolsa com facas foi encontrada na casa do acusado e havia uma marcação JJ 1989 a 2003. A defesa rapidamente protestou, lembrando o júri de que a faca utilizada no crime não estava nesse estojo de facas e também nunca foi recuperada,
Gente, a essa altura vocês devem estar se perguntando o que foi esse tal caso da Dália Negra, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, eu vou contar assim de forma bem resumida. O caso Black Dahlia trata-se de um dos assassinatos mais famosos dos Estados Unidos e que está sem solução até os dias de hoje. A tal Dália Negra é o nickname dado à vítima, uma mulher chamada Elizabeth Short, de 23 anos de idade, que foi brutalmente assassinada e teve o seu corpo abandonado em um terreno. Mas voltando ao julgamento, os promotores disseram que as roupas do Luke foram destruídas em uma lareira de jardim na mesma noite do assassinato. A defesa convocou a mãe do jovem, a Corinne, para falar e ela negou a existência do tal casaco apresentado pela promotoria que teria sido queimado na lareira. As análises forenses nas roupas do Luke foram capazes de detectar o DNA da Jodie, mas como eles eram namorados, não tinha como vincular essas amostras à cena do crime. Por outro lado, mais de 100 itens foram retirados da cena do crime com a intenção de obter perfis de DNA, mas todas as amostras voltaram como inconclusivas. Os peritos forenses analisaram também as roupas que a promotoria disse que o acusado queimou em uma lareira de jardim, mas nenhuma evidência forense pôde ser recuperada. E como vocês já devem ter percebido, tudo isso dava mais força para a defesa, fazendo com que essa batalha ficasse cada vez mais cansativa. E o Luke se tornou famoso no país, viu? Com o caso da morte da Jodie ganhando as manchetes de todo o Reino Unido. E o seu julgamento ganhando cobertura total da imprensa. Para vocês terem uma ideia da dificuldade desse julgamento, uma visita do júri até a cena do crime foi agendada e os jurados ouviram argumentos tanto da defesa quanto da acusação. Quase 2 anos após o falecimento da Jodie Jones, no dia 20 de janeiro de 2005, o júri iniciou suas deliberações e a conclusão só aconteceu no dia seguinte, portanto no dia 21 de janeiro de 2005. O júri voltou com o seu veredito e considerou Luke Mitchell culpado de todas as acusações contra ele. O julgamento teve duração de 43 dias e até aquela data esse foi o recorde para o tempo de julgamento de uma única pessoa na Escócia. A audiência de sentença aconteceu quase um mês depois, no dia 11 de fevereiro de 2005. O Luke Mitchell foi sentenciado à pena de prisão perpétua com um mínimo de 20 anos para pedido de liberdade condicional. Apesar da decisão do tribunal, o Luke nunca abriu mão de sua inocência. Sua defesa acreditava que outra pessoa muito próxima ao casal tinha feito aquilo com a Jodie e incriminou o rapaz. Na primeira quinzena de março de 2006, Luke conseguiu finalmente apelar contra sua condenação e sentença no Supremo Tribunal de Justiça em Edimburgo. O Tribunal de Apelação Criminal de Edimburgo ouviu o recurso somente 2 anos depois, em fevereiro de 2008, e após as devidas análises, tanto a sua condenação original quanto a sentença foram mantidas. Apesar de manter tudo de forma original, os magistrados reconheceram que a forma como a polícia interrogou o Luke no dia 14 de agosto de 2003 foi ultrajante. Isso porque, como já sabemos, ele não foi assistido por um advogado criminalista na ocasião. A defesa pediu uma nova revisão da sentença, alegando que o rapaz era menor de idade quando foi sentenciado e 2 anos depois, em fevereiro de 2011, o recurso para a alteração da sentença foi recusado por uma bancada de juízes. A votação foi de 2-1 e a sentença foi mantida. Uma nova tentativa foi feita em abril de 2011. O Luke tentou contestar a sua condenação com a ajuda da Comissão de Direitos Humanos da Suprema Corte da Escócia, mas após uma pequena batalha entre os juízes da Suprema Corte, o recurso foi negado em 2 de fevereiro de 2011. Os juízes da Suprema Corte emitiram um parecer que atestava que todos os recursos estavam esgotados e Luke Mitchell não tinha mais apelações a fazer e que deveria aceitar a sua condenação e cumprir a sua sentença. A defesa não ficou nada feliz com essa declaração e entrou com um pedido de permissão para protocolar recurso na Suprema Corte do Reino Unido. Esse pedido de permissão foi negado em novembro de 2011 e ficou determinado que o caso sequer poderia ser reaberto.
8 meses depois, em 20 de julho de 2012, os advogados que representavam o Luke apresentaram uma nova licitação para anular a condenação, apresentando um dossiê de 300 páginas que foi entregue à Comissão de Revisão de Casos Criminais da Escócia. A intenção era que esse documento demonstrasse que uma pessoa muito parecida com o Luke esteve na cena do crime e pode ter confundido as testemunhas. Os advogados nem sequer cobraram por esse serviço, eles disseram em entrevista que estavam fazendo a apelação de forma gratuita e que acreditavam 100% na inocência do rapaz. 2 anos depois, em julho de 2014, a comissão decidiu que sim, os policiais tinham violado os direitos humanos do Luke quando o questionaram sem a presença de um profissional advogado, mas também decidiram que ele não foi vítima de um erro do judiciário. O relatório concluiu que, apesar das alegações do Luke de que era completamente inocente, não havia motivos razoáveis para contestar o veredito apresentado pelo tribunal do júri. O Luke tentou depois apelar para os Supremos Tribunais do Reino Unido e até mesmo os Supremos Tribunais Europeus, mas nunca obteve sucesso. No final das contas, muitos acreditaram na justiça, aceitaram as evidências e concordaram que ele foi mesmo o culpado que tirou a vida da Jodie em um momento de euforia e delírio maligno. Por outro lado, alguns escoceses acreditam que o caso foi mal investigado e que, na verdade, outra pessoa cometeu o crime, e o Luke é quem está pagando por isso. Em maio de 2007, foi ao ar um documentário sobre esse caso, e que sugeria que um outro estudante tinha cometido o crime. No ano de 2021, foi ao ar um documentário chamado Murder in a Small Town, que em tradução livre significa assassinato em uma pequena cidade, no qual foram apresentadas teorias de que outras 5 pessoas poderiam ter cometido o crime. Tanto a família da vítima como policiais envolvidos no caso criticaram publicamente o documentário e explicaram que as investigações foram sérias e completas, e que a justiça foi feita. A Corinne, mãe do Luke, até hoje tenta provar a inocência do filho, inclusive ela vendeu a sua casa para captar recursos e continuar batalhando para provar a inocência dele. A Corinne também descobriu, enquanto vasculhava as evidências do caso, que um mecânico encontrou uma faca ensanguentada, mas a polícia recusou o recebimento do objeto. Ela acredita que esse item seria muito importante para provar a inocência do seu filho, porque ela tem certeza de que essa é a arma do crime. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham de tudo isso, hein? Deixa pra mim as suas considerações finais aqui nos comentários. E eu já pedi no começo, mas vou pedir de novo para você deixar o seu like se ainda não deixou, porque como eu sempre digo, ajuda muito na divulgação aqui do canal. Esse foi o caso de hoje, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.